Então, não tem um jeito fácil de começar isso aqui. Eu pensei bastante se esse deveria ser o primeiro vídeo do canal, mas não tem jeito. Eu assisti o filme e tinha que lançar o vídeo, e é isso aí. Bom, bem-vindos ao Sommelier de Cinema, meu canal de filmes, séries. Aqui nós vamos falar de animações, tudo que é filme que foi pro cinema ou nesse estilo. O primeiro filme que eu peguei pra assistir, pra gravar pra vocês aqui, é o Frankenstein, da Netflix, o novo, direção de Guilherme Del Toro, um cara brabo. Fez muitos filmes bons, como O Labirinto do Fauno, Um Círculo de Fogo. A minha expectativa para esse filme estava muito alta, por isso eu escolhi ele para ser o primeiro vídeo. Porém, eu fui decepcionar. A Múmia do Tom Cruise é ruim pra cacete também. Não sou eu. É você. Mas ainda é melhor do que esse filme aqui. Vou falar brevemente aqui pra quem quer uma resenha sem spoiler. O filme é uma bosta, mas é um lixo podre. O filme é ruim e não vale a pena. Simples assim. Se você for assistir isso aqui, você só vai perder o seu tempo. Melhor você assistir até o Frankenstein antigo em preto e branco, você vai ganhar mais do que isso aqui. É inacreditável o desperdício de potencial que esse filme é. Porque, tipo, tem direção do Guilherme Del Toro. Jacob Elord tá lá no elenco. Ele é o Frankenstein, é um dos melhores atores jovens, assim, de Hollywood atualmente. É ele e o Timothée Chalamet. O que faz o Paul Atreides em Duna. Esse ator é foda também. Cara, minha expectativa tá muito alta. E o filme, assim, eu já vou ser muito sincero aqui, sem enrola, sem filtro. O filme tem 2 horas e meia, não precisava disso tudo. Porque esse filme, talvez se não tivesse tanta gente boa envolvida e não fosse uma proposta tão boa, é aquilo da expectativa, né? Talvez se você não assistiu quase nada de filme na sua vida, tá começando sua carreira de cinéfilo agora, assistiu pouquíssimos filmes, talvez você goste, porque esse filme ele tem muitos clichês. A segunda parte do filme pra frente, ele é muito previsível. Tinha momentos que eu comecei a adivinhar o que ia acontecer. Eu falei, esse personagem vai fazer isso, esse aqui vai morrer, esse aqui vai acontecer. Se você é um iniciante, pode até ser que você goste do filme. Então vá assistir sabendo que é um filme de drama, romance, com algumas pitadas de ação. Não vai esperando mais do que isso. Esses são os gêneros do filme. Na minha opinião, não vale. É que assim, o filme, o protagonista é o Victor Frankenstein. O nome do filme é Frankenstein, mas é golpe, tá? O Frankenstein aparece pouquíssimo nesse filme. E mais pro final do filme. Ele aparece um pouquinho no começo, uma ceninha aqui e ali, um pouquinho no meio e um pouquinho mais no final. Mas ainda assim é uma porcaria. Eu me decepcionei muito, já ficou meio claro, né? O filme é nota 3. 3 de 10. Eu vou colocar um ponto. O figurino do filme é... Não, 4 pontos. O figurino do filme é excelente. É lindo. As roupas e tal. A recriação do tempo antigo lá, 1800 e bolas. A direção do Guilherme Del Toro também é muito boa. As cenas de ação do filme, as pouquíssimas cenas de ação que são muito boas. Bom, agora a resenha com spoilers. Agora vai. Eu vou montar a linha do tempo aqui para ficar mais fácil aí, caso você não lê muito bem do filme. Começa com o Victor fugindo. Aí tem uma galera que quer chegar no Polo Norte. E aí o barco tá travado no gelo. Aquele local onde eles estão congelou. Eles veem um fogo lá na frente, vão lá, e aí o Frankenstein tá tentando matar o Victor. E aí os barqueiros, sem saber, né, que o Victor é um bosta, e é o vilão do filme, ajudam o Victor, levam ele pro barco. Nesse momento tem uma luta do Frankenstein contra essa galera do barco. Tem uma cena do Frankenstein que ele pega o braço do cara e quebra e puxa, assim, é muito foda. Talvez uma das melhores partes do filme, é excelente a luta. E aí o Victor fala, não, vocês têm que... Se ele tentar me matar, vocês têm que deixar, porque vocês não podem se sacrificar por mim e tal. Os caras não, ajuda ele e tal. Aí os caras conversam, aí fala, não, eu vou contar minha história pra vocês sobre por que aquela criatura tá me perseguindo, que é ela. Aí tem o passado do Victor e o filme se passa em 1857. Mas meio que quando ele cria o Frankenstein pra quando começa esse filme, diferença de 2 anos. Aí beleza, vai pro flashback, igual eu falei, tem o Victor criança. Aí o pai dele é um cara que emocionalmente distante, só casou com a mãe dele por dinheiro. A única cena de terror que eu me lembro desse filme, o pai do Victor Frankenstein tá lá na mesa de jantar com o Victor e tal, e aí a mãe dele, ela tá comendo, e aí sobra ali no prato uma carne muito sangrenta, com sangue. E aí o pai do Victor, ele insiste pra mãe comer, porque ele fala que o sangue vai ser bom pro bebê, que ela tá grávida do segundo filho. Essa cena é boa, tá? Essa cena foi feita pra causar ali uma estranheza
estilo terror, e é boa. É a única cena de terror do filme que eu me lembro. A questão do drama. O Victor, ele é um cara lá que a mãe dele morre, ele era muito apegado à mãe, e é isso que move ele a querer desafiar a vida, né? É criar uma fórmula para que as pessoas possam não morrer mais, ou então se elas morrerem, possam voltar à vida. Aí o Victor, o pai dele sempre foi muito perfeccionista com o Victor, já inseriu ele na carreira de médico desde cedo. Só que quando nasce o segundo filho dele, ele meio que caga pro Victor. E aí o filho segundo vira o favorito, até que esse velho morre. E aí tem um salto no tempo e tal. O irmão dele vai para outras áreas lá. O irmão dele é um cara de sucesso. Aí o Victor mostra a jornada dele na faculdade. Ele treta lá com a galera religiosa. Essa cena é engraçada, né? Tipo, os caras lá, não, você quer uma heresia. E aí ele, não tô nem aí, que tem que desafiar mesmo. E que eu vou fazer com que a morte não exista mais e tal. Que morrer é um erro. E aí, bom, foda-se. Beleza, é o ponto de vista dele. Aí tem os religiosos com o ponto de vista deles. Foda-se. Seguindo o filme, que o financista vai atrás do Victor pra falar sobre o projeto dele, porque ele viu ele mostrando a demonstração dele lá com a galera lá da faculdade, daquela época. Onde ele demonstra lá que ele revive parcialmente um corpo morto lá. Aí tem toda a discussão que eu falei, né, entre ele e a galera lá da faculdade. Seguindo o filme, ele recruta ele e tal, e ele fala que o irmão dele, do Victor, é um financista e tal, que tá fazendo carreira imobiliária e tá fazendo sucesso, tá? Já vai casar. O filme continua e vem uma parte interessante, que é uma atriz que, se eu não me engano, é brasileira, muito gata. Primeiro ela aparece com a roupa azul, com chifres pra baixo, assim. Não causou uma boa impressão, não, tá? De primeira eu fiquei pensando, meio feinha, né? Mas, tipo, quando ela troca de roupa, você vê que a atriz é muito gata. Eu diria que era um dos maiores acertos do filme. E aí desenvolve um romance dela com o Victor, só que ela já é comprometida, porque ela vai casar com o irmão do Victor. E só que o irmão do Victor é um bundão. Inclusive, tem umas cenas nesse filme. Eu não sei se na Idade Média era bagunça daquele jeito. Tipo, tá eles na cozinha lá. Aí o Victor começa a discutir com a mulher lá sobre vida e morte. Os caras vê que a discussão tá aflorada. E ele simplesmente fala: não, vamos sair. Aí o financiador chama o irmão do Victor. E ele sai da mesa. Aí fica só o Victor lá com a mulher do irmão conversando ali. Não, tipo, é impressionante a confiança dos caras. Não, vai dar nada. Não, e detalhe, o irmão do Victor fazia anos que não viu o Victor. Tá, mas essa cena até dá pra passar. Mas depois ele começa a sair sozinho com ela, vai passear com ela. E o cara lá aceita numa tranquilidade. Bom, em defesa do cara, às vezes eu acho que o homem tava certo, por confiar nela. A menina realmente era de confiança, porque ela tava gostando do Victor e tudo. Dava a entender até que eles iriam ficar, ia rolar uma traição ali. Porém, na hora que o Victor se declara pra brasileira, ela nega ele. Ela fala que não, que eu já tô comprometida, que meu destino já tá selado, e é isso aí. Mesmo naquela altura do filme, ela já gostando mais do Victor do que do irmão do Victor. Mas não, ela não traz, sai fora, e o Victor fica puto. E aí é que o homem embrasa na pesquisa mesmo. Se eu não me engano, é mais ou menos por volta desse momento. Tem uma parte que mostra o ator que faz o Victor pelado completamente desnecessário. Beleza, vai mostrar o físico. Ok, mas eles tentam mostrar ele de frente também. A miséria, ainda bem que não mostraram. Desnecessário. Tem uma cena que mostra uma mina pelada no filme, mas ela não tá 100% pelada. Ela tá com uma roupa meio transparente. Aí os caras podem falar, não, é pra igualar, né? Tem ele e tem ela, mas ela tá com a roupa por cima. Aí você fala, pô, mas e o fancest da mina pelada? Quem tinha que ter aparecido com esse fancest bom aí é a atriz brasileira. Ela, sim, é gata pra cacete. Até uma cena, uma das vezes que ela vai conversar com o Frankenstein, quando o monstro já tá criado, que ela aparece com a roupa levemente transparente, mas não é tanto quanto a da outra lá. Ainda assim é uma boa cena e tal, mas é aquilo, né? Se o Oscar Isaac apareceu nude completo, infelizmente, podiam ter botado a atriz brasileira também, né? Vai fancest pros dois lados. O filme continua, o Victor cria o Frankenstein, e aí eis que entra o Jacob Elord. É um excelente ator. Ele manda muito bem. Nas pouquíssimas cenas que ele tem, ele manda muito bem. O jeito como ele interpreta o Frankenstein, quando precisa mostrar inocência, quando precisa mostrar a agressividade, a seriedade do monstro, ele manda bem. Infelizmente ele aparece pouco. O cara que tava financiando ele, tava financiando porque ele queria se colocar dentro do Frankenstein. Porque ele tava com uma doença de sífilis. Tem uma parte interessante que ele fala que as pessoas que dão a volta em Vênus têm que viver com o Mercúrio. Acho que alguma coisa assim. Fiquei pensando, porra,
É que eu não fui pesquisar a fundo. Tipo, AIDS meio que todo mundo já sabe como se pega e é uma doença que todo mundo meio que já sabe tudo sobre. Mas sífilis já é mais desconhecida, né? Eu entender que, tipo, ele tava numas orgias obscuras aí. Vai, faz a fila, vem aonde cada vez. Foi assim que ele pegou essa doença. Impressão que dá, mas posso estar enganado sobre isso. Não vou pesquisar também não, foda-se. Tipo, quando o filme é bom, você tem vontade de procurar mais, de pesquisar sobre coisas que são faladas no filme, sobre os bastidores, mas esse filme ruim, nem a pau. Quase que eu não gravo esse vídeo. É o seguinte, o financiador morreu quando o Frankenstein nasceu, que eles estavam ativando as máquinas para reviver o Frankenstein. Aí, o médico, o financiador, ele tava brigando com o cara porque ele queria colocar a consciência dele dentro do corpo para ele não morrer, porque a sífilis, ele já tava muito avançada. E aí eles têm um pequeno duelo ali, aí ele vai cair num buraco, aí o Victor tenta salvar ele. Isso é horrível. Porque, tipo, ele cai, mas o Victor não solta ele e meio que ele mesmo que se solta. Tipo, a cena é mal feita. Aí ele cai no chão e morre. A queda dele até que é bem feita. Tipo, você vê ali um efeito prático. Vamos lá, né, galera? É sangue falso, é tudo falso e tal. Mas quem entende de efeito prático, de maquiagem, dá pra você distinguir quando a cena é bem feita e quando ela é mal feita. E essa cena dele caindo lá no chão é bem feita. Aí, beleza. O Victor, pau no cu do jeito que ele não tá nem aí. Ele vai lá e continua, termina o experimento, cria o Frankenstein. Mal o Frankenstein energiza o corpo, ele já acha que deu errado, vai lá, bate no peito dele e fala, não, não. E aí ele vai dormir. E aí ele acorda com o Frankenstein olhando pra ele. Eu não acredito, deu certo. O Frankenstein é tudo novo pra ele. Ele age igual a criança, né? Porque ele meio que cria uma consciência do zero. Eu pensei que talvez fosse ativar as memórias do cérebro do antigo dono, mas não, ele meio que se torna uma nova pessoa. Ele vai lá, ele dança com o Victor lá no sol, toda a metalinguagem deles conversando lá, não, que aqui o sol, vem sentir o sol. E o Frankenstein é tudo novo, né? É a mente de uma criança, né? Só que o Victor, ele entende isso, só que depois ele começa a exigir do Frankenstein como se ele fosse um adulto formado e tal, e não, você só consegue falar uma palavra e tal. Cara, o Frankenstein não tinha nem um mês de vida. E ele já apelando e tal. E aí que ele começa a tratar ele mal. Bom, o Victor, cara, ele começa como um bom personagem. Mas dessa parte pra frente, aliás, é literalmente daí pra frente. O cara vira um bosta e tal. E, nossa, com decisões ruins, agindo igual um moleque. É, tipo, nossa, por exemplo, quando ele finalmente cria o Frankenstein, que eles estavam lá estudando. Aí com o financiamento ele teve mais recursos. Aí ele descobriu que o segredo pra reviver as pessoas era atrás da nuca aqui, ó. Em cima, aqui na coluna vertebral aqui em cima. Mexeu lá, pá, religou uns trem, pronto, ele conseguiu reviver e ele criou o Frankenstein. Nossa, ele trata mal o Frankenstein. Só que assim, ele era uma pessoa inteligente. Só que aí, depois ele trata o Frankenstein de uma maneira que parece ser um cara burro, sabe? Ele trata o Frankenstein como uma coisa. Só que a ideia dele era criar vida. Tipo, ele é uma pessoa inteligente. O filme mostra ele como uma pessoa inteligente. Ele não é um cara que criou o Victor por acidente. O Frankenstein por acidente. Então, fica meio estranho, tipo, ele agir igual um idiota. E depois, quando a menina a brasileira conhece o Frankenstein, ela começa a gostar dele. Mas sempre fica uma dúvida se é uma relação de mãe e filho ou se ela se apaixonou pelo Frankenstein. Porque ela é obcecada com a pureza das coisas. Isso é um ponto... Essa personagem é boa, tá? Talvez seja a melhor personagem do filme. O tolão beta do Victor fica com ciúme do Frankenstein. E aí começa a bater no Frankenstein, começa a tratar mal o Frankenstein. E aí depois que o Frankenstein apela, ele acha ruim. Outro momento lá que ele fica com mais ciúme ainda do Frankenstein e decide matar o Frankenstein e tudo mais. Ele fingiu que quem matou o velho da sífilis foi o Frankenstein. Meio que tentou pintar o Frankenstein como um monstro do mal. Meio que ele escapou de boa. Mas a mulher brasileira, ela sabe que ele não era do mal e tal. O Frankenstein nesse filme tem dois visuais. Primeiro visual, o Frankenstein ele aparece completamente carecaço, seco. O cara tá treinando bem, muita maquiagem ali por cima do corpo, mas dá pra ver que o cara tá em forma. Tem o segundo visual dele, depois que o Victor tenta matar ele vai lá no meio da neve, tipo uns caçadores estavam caçando, vê um monstro e ataca ele e tal. Só que aí ele foge, ele começa a circular perto dessa casa onde tinha essa família de caçadores, ele meio que começa a observar aquela galera ali, e só que depois ele decide que ele vai proteger essa galera. Entrega uns presentes pra eles, e aí o povo meio que fala, é um benfeitor aí. Só que ele
nunca se apresenta, né? Porque tem medo de ser rejeitado devido à sua aparência. Muda o visual do Frankenstein porque tem um salto no tempo. O novo visual do Frankenstein, ele é um cara andrógeno. Pra quem é fã do Frankenstein clássico, pode estranhar muito e provavelmente não vai gostar, igual eu não gostei. Nada contra os andrógenos, tipo, sei lá, se fosse o Kirito de Sword Art Online, tudo bem, né? Mas é o Frankenstein, porra. Aí você fala, você não viu o trailer? Não vi essa cena, pelo menos nos trailers que eu assisti, os cortes de trailer que eu vi, eu não vi essa cena, dele com o visual completo. E na capa do pôster, ele tá com o corpo todo coberto e a cara coberta só com os olhos pra fora, dando a entender que ele tá com vai ser bruto, né? Mas não, ele é um cara andrógenozão, pá, cabelão liso, compridão, pá, metaleiro, andrógeno. E aí o filme prossegue e ele vai observando essa família aí, da Vila Sésamo, até que uns lobos atacam ali as ovelhas ali da família. Os caçadores matam os lobos, espantam os lobos. Aí essa família decide, não, vamos montar um grupo de caça pra ir atrás dos lobos. E aí deixa o velho sozinho, que é o líder da família, porque ele já não consegue se movimentar sozinho. Tipo assim, lobos atacaram a casa deles. Eles foram atrás dos lobos, mas eles não deixaram nem sequer caçador pra ficar de olho nesse velho, que não dá conta de se defender sozinho, e é o líder da família, sendo que tem lobos espalhados pela região. Burrice ou roteiro podre? E aí o Frankenstein vai lá e começa a conversar com o velho. E ele se apresenta e tal, todo tímido. Ai, aí o velho fala, não, tá de boa e tal, pá. Eles conversam e tal, tem um diálogo. E aí eles formam uma amizade. Eu não sei quanto tempo esse povo ficou caçando lobo na floresta, mas, cara, dá tempo do Frankenstein socializar com esse velho. O velho é cego, tá? O velho ensina o Frankenstein a ler. O Frankenstein vira um intelectual. Aí, na hora que o Frankenstein tava longe, um lobo ataca o velho e mata o velho. Essa cena é boa pra violência e tal. É o que se espera de um filme do Frankenstein, né? De terror, aliás. E era o que eu achava que era esse filme. E drama. Drama tem até demais. Um drama ruim. O lobo ataca o velho. E aí o Frankenstein mata o lobo. O Frankenstein luta com esses lobos. Essa luta é muito boa. Bem curtinha, mas boa. Tem umas partes ruins no filme, que é muito ligada ao drama, muito ligada ao Victor, que eu simplesmente não tô muito afim de falar delas. Vou continuar resumir essa história. E aí chegam os caçadores. E eles acham que foi o Frankenstein que matou o velho. Mas foi o lobo. Os caçadores vão pra cima do Frankenstein. O Frankenstein arranca a boca de um dos caçadores. Essa cena é muito boa. Mortal Kombat puro. Pra quem é fã de Mortal Kombat. E aí ele foge e tal. Aí os caras metem bala nele. Aí ele morre. Aí o Frankenstein ele tem isso, né? Que ele não morre. Ele é imortal. Tem toda uma explicação por que ele revive. Eles conseguem reviver o corpo. É quase uma hora de desenvolvimento pra explicar isso. Mas agora pra explicar o porquê dele ser imortal, não existe explicação. E aí ele revive, né? Depois de tomar as balas lá. O cara achou que ele tinha morrido. E aí ele decide que vai se vingar do Victor, né? E vai atrás dele pra ou matar o Victor, ou fazer o Victor construir um outro monstro pra ele não ficar sozinho, né? Provavelmente a noiva de Frankenstein. O Oscar Isaac, que é quem interpreta o Victor, é um bom ator. Eu gosto dele naquele filme Aniquilação, da Netflix, que é de alienígena. Mas o Oscar Isaac tem tempo de tela demais nesse filme aqui. Ele é um bom ator e o personagem dele é chato, é um bosta. Imagino que seja culto do roteirista. Por exemplo, daria pro Oscar Isaac ser um vilão bom, porque tem vilões que você odeia, que você despreza, que começa até do bem, mas depois tem a reviravolta e vira um cara com intenções ruins e tal no filme, um cara maligno. Mas isso é feito de uma maneira que é construída que você meio que respeita o vilão. Você não tem como respeitar o Victor aqui nesse filme. Ele é um bundão. Nossa, ainda mais quando ele começa a tratar o Frankenstein mal, porque ele tá com ciúme da mulher lá que mal conheceu o Frankenstein. É triste, triste. E não tem como não ficar puto, porque eu sou fã do Victor Frankenstein. Eu já conhecia o personagem antes. Esse não é meu primeiro contato com a franquia. Ah, ele chega na brasileira de novo. E ela rejeita ele de novo. E ainda dá um tapa na cara dele. Essa cena é excelente, mas muito boa. Satisfação. Bom, no fim das contas, o irmão do Victor tava certo e não duvidar da esposa brasileira, né? A mulher era fiel mesmo. Quem diria? Me surpreendeu, não esperava isso não. 4,5 a nota agora. Aliás, demorei pra assistir esse filme, hein? Filme ruim pra cacete. Eu tive que pausar esse filme umas 4 vezes. O filme tem 2 horas e meia, mas deve ter demorado umas 3 horas e meia pra 4 horas pra terminar de assistir esse filme, porque as partes ruins desse filme são muito ruins mesmo. Então eu tive que ficar parando e depois voltar e assistir de novo. E aí eu pausava, sei lá, ia beber uma água, ia assistir outra coisa, vi um vídeo rapidão no YouTube, aí depois eu voltei e na marra eu consegui terminar esse filme. Porque a partir dessa parte que o Frankenstein tentou matar ele e tal, e eles seguem com a vida dele, e aí quando o Frankenstein vai atrás do Victor para ele criar um outro monstro para fazer companhia para ele, é a partir daí que eu diria que o filme é um desastre completo, fica horrível e muito difícil de assistir. Eu não duvido que teve gente que desistiu do filme aqui, porque aqui o filme fica muito previsível mesmo. O Frankenstein vai conversar com o Victor, aí ele pede para ele criar uma pessoa para ele, aí o Victor fala, não, você é um monstro,
você não é um ser humano, eu não vou criar uma nova pessoa pra você, você quer o quê? Você quer uma esposa? E aí, pra quê? Pra você ter filhos depois e vocês irem viver num local e ter uma casa e, sei lá, criar uma nova raça? Eu não irei permitir isso! E aí o Frankenstein, obviamente, apela, fala, não, já que você não vai criar alguém pra fazer companhia, meio que ele vai se vingar, né? Jacob Elord, excelente. E aí ele vai lá, começa a bater no Victor e tá, essa cena é ótima. E aí chega a brasileira, quando ela vê o Frankenstein, o moço foi como se ela tivesse achado um filho perdido. Vai lá, abraça ele, e o Victor, beta, apela mais ainda, e vai lá, não, sai do meio, que vai atirar no Frankenstein. Ele sabe que o Frankenstein não morre. Vou atirar. Aí ela apela, não vai atirar nele, não. Aí ele vai, atira nele, e cena super previsível, ela vai, entra na frente da bala e morre. Aí o Frankenstein apela mesmo, dá uma surra no Victor, leva ele embora, tortura ele. Só que aí é que tá, essa parte, eu diria que o filme deve ter sido regravado. Deve ter uns 2 finais aí que eles fizeram pra esse filme. Porque ele tá lá com o Victor no gelo, dá a entender que ele vai torturar ele por anos e tal. Mas não, ele meio que deixa o Victor fugir, meio que fala, não, a partir de agora, já que eu sou imortal, eu tô com muito tempo livre, eu vou caçar você pelo resto da vida. Foge, eu vou te caçar, vou te dar uma surra e vou deixar você fugir de novo e vai. E aí que ele encontra esse cara lá no barco, tava procurando o Polo Norte, lá no gelo. O Frankenstein, nessa hora, ele invade o barco de novo e aí ele conta a versão dele da história, que o filme é dividido em partes, em parte 1 e parte 2. A parte 1 é o lado do Victor, a parte 2 é o lado do Frankenstein. Na parte 1 dá a entender que o Frankenstein é um monstro, que ele é meio do mal. Tá, não dá a entender isso, mas tipo, não mostra que o Frankenstein é um cara do bem. Já na parte do Frankenstein deixa claro que ele é um cara do bem e que quem é um bosta é o Victor. O Frankenstein conta esse lado da história dele e tal. Depois disso, eu não lembro se o Victor chega a morrer. Essa cena é patética. E meio que ela é previsível, né? Pelo andar do jeito que os diálogos estavam indo, o Frankenstein, ele perdoa o Victor, depois que eles têm uma meia dúzia de conversa ali. E aí eu não lembro se ele morre lá no barco, mas eu sei que depois disso o Frankenstein vai embora. E aí o dono do barco, ele tava com toda uma discussão durante o filme todo com a tripulação. Que ele queria chegar lá no Polo Norte de qualquer jeito. E o Victor, ele queria criar um ser que desafiasse a morte de qualquer jeito. Só que depois dele ver toda essa jornada do Victor, toda essa jornada do Frankenstein, ele meio que decide, não, eu vou escutar minha tripulação, eu vou desistir da minha missão e vamos embora em segurança. Eu falando, parece até muito melhor do que o que é mostrado no filme, tá? O jeito que é construído no filme é uma porqueira. E aí, depois disso, a galera no barco vai embora. E o Frankenstein, ele vai andando assim, lá no meio do gelo. Aí o sol pega nele, ele se lembra daquela sensação. E aí o filme meio que termina assim. O Frankenstein, ele desiste da vingança dele. Tá lá no meio do gelo, lá do nada. Sem mais objetivos. Perdoou o cara que torturou ele e matou a única mulher que gostou dele na vida. E aí, ele abre os braços assim, o sol pega nele. Tá meio óbvio, né? Meio que eles quis dizer, não, desista da vingança. Se tu tem algum objetivo, mas esse objetivo está prejudicando a sua vida, tipo, sei lá, chegar no Polo Norte, desista e dê valor às pessoas que estão ao seu redor e cuide delas. Uma mensagem clichê que, se bem feita, é válida, mas do jeito que é feito nesse filme, é uma bosta. É muito mal feito. É genérico. Porra, você já viu isso milhares de vezes em outros filmes que são bem feitos. Então, não tem como gostar disso aqui nesse filme, não. E meio que o filme termina assim. Frankenstein vivo e por aí. Muito ruim. Me faz pensar, tipo, se esse filme tivesse sido um mega sucesso, eu não sei se esse filme foi sucesso ou não. Se tiver um 2, eu não vou assistir de jeito nenhum. Mas me faz pensar que, tipo, como o Frankenstein terminou vivo e imortal, daria até pra fazer uma sequência com ele no futuro e tal. Sei lá, quisesse começar um universo compartilhado, botar ele pra encontrar a múmia ou outras coisas aí. Não sei se a Netflix tem direito a esses outros personagens. Bom, torço pra que nunca aconteça. Guilherme Del Toro. Tu é um cara foda, tu é um cara talentoso. Sai da Netflix, caça outro estúdio, vai fazer os seus filmes bons de novo. Capricha mais no roteiro, ou então escolhe roteiristas melhores pra vir, porque esse filme é não recomendável. Bom, é isso. Espero que tenham se divertido com esse vídeo. Não recomendo esse filme do Frankenstein. Inclusive, né, Netflix, se quiser deletar do servidor, faz falta nenhuma. É nóis, tchau. Deixa um like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo para nós degustarmos dessa vez um bom filme. Porque se for ruim vai tomar esculacho de novo.